Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Terça-feira, 9 horas e 36 minutos, dia 21 de 6 de 2022. Temos uma manhã agradável com céu azul aqui em São Paulo, porém fria, 14 graus. Eu desejo um excelente pregão a todos. Vou iniciar os trabalhos fazendo... Ontem a gente acertou o racional, né? O racional intraday, que serve para a gente mostrar algumas características da metodologia, para tentar ver se a gente está com as garras afiadas. Logo menos a gente vai voltar com as operações day trade. E esse exercício eu acho que ele é importante, né? A gente observa o fluxo, né? Aqui, por exemplo, está um livro de ofertas bastante equilibrado. E tenta observar o gráfico para achar uma movimentação no intraday. Eu falaria em compra nesse momento, se a gente estivesse numa aula ao vivo, numa transmissão, um desafio, um bate-papo, enfim, falaria em buy, compra agora a 102,360, 370, 365. E vamos ver aqui onde pode ir esse movimento. Ontem a gente acertou um movimento longo, eu acredito que poucos acreditaram quando viram o vídeo. E hoje a gente vai entender as coisas da seguinte forma aqui, vamos ver se a nossa compreensão ela está alinhada com o que vai ser materializado. No mini índice, que é claro, a gente opera milho, mini dólar, ações, mas é o nosso principal ativo, onde a gente opera mais pesado, com mais ênfase, a gente tem fora da banda, dentro da banda. Então, hoje, com essa abertura em alta, o mini índice está trabalhando dentro da banda, que inclusive eu coloco entre as bandas essa cor azul para que ela fique em destaque. Então, uma situação número 1. Situação número 2, né? A mínima de sexta-feira foi 100,315 e de ontem 100,175. É uma pinça, né? Não é milimétrica, mas é uma pinça. Situação número 3. Nós temos uma linha de retorno que gerou uma alta importante em meados de março e posteriormente no início de maio. E ela foi tocada e parece que foi respeitada, né? Tem uma pinça por aqui e tal. Então é um fator importante com base no gráfico diário. O intraday, ontem simplesmente houve um movimento de queda, recuperação, o mercado ficou de lado, parecia... Eu ia falar um negócio, né? Falar que parecia feriado no exterior e foi, né? Feriado americano. Tem uma ideia aqui de um fundo triplo. Ele não é equidistante, não é exatamente milimétrico, mas é um fundo triplo. Ou para os mais exigentes, né? Um fundo duplo com eixo a 101,970 e as bandas estão justapostas e as médias estão abrindo para cima. Então, eu acho que hoje o mercado pode encostar ali nos 103 mil pontos, 103... Vamos colocar como alvo aí 1.000 pontos, né? Então a gente falou em compra 102,370, por ali 103,370 como alvo do racional, né? De repente aqui a gente tem uma boca de gap, né? Olha que coincidência, a 103,380, então essa boca de gap fica como alvo do movimento. Né, a gente tem uma movimentação interessante no exterior, só que aqui no Brasil não está acompanhando, por quê? A ata do Copom, pessoal, ela saiu mais cedo. Ela veio em linha com o esperado. O Copom ele não descarta um aumento de 0,25 ou 0,50 na próxima reunião, mas deixa isso em aberto. Os estrangeiros retiraram 888,231 milhões na B3 no dia 17 do 6. E o grande problema é o que tange a Petrobras mesmo, né? Fala assim CPI, mudança de lei das estatais. Quer dizer, o Arthur Lira, as pessoas reclamavam, teve uma alta importante no minério de ferro, deve impactar as ações da Uzi Minas, Gerdau, Goal, Vale positivamente na abertura.
Então as pessoas que reclamavam do Rodrigo Maia, que era ruim mesmo, né? Mas o Lira consegue fazer um trabalho pior. É ano de eleições, né? Os políticos eles são, em sua maioria, populistas, né? Então eles querem acenar para sua base eleitoral. Então, por exemplo, aí os analistas eles já vão emitindo suas opiniões, né? Por exemplo, aqui o ata reforça o Senado, Selic terminal a 13,75, aumento de 0,5% em agosto. Eu acredito que vai subir 0,25 em agosto, é a minha opinião e faz muito tempo que eu não erro. Isso hoje, né? Eu posso mudar a minha opinião, mas hoje eu acho que se o Copom fosse definir os juros hoje, haveria uma alta de 0,25, a Selic terminal a 13,25. Aí eu vou falar aqui sobre o milho, né? O milho ele tem sido um caso sério também. Aparentemente tem trabalhado de forma inversamente proporcional às bolsas. Não é por causa do dólar. Se alguns disserem, professor, mas é o fator dólar, ele está numa LTA, né? Ele está aí praticamente no nosso preço médio. Vamos acompanhar, ver se ele segura aqui, se reduz essa queda para a gente definir o que fazer. A simetria é favorável à alta, mas assim, o pivô que com tanta luta foi acionado ontem, né? Ele, nesse momento ele é abortado, mas a gente tem que esperar até o final da sessão. Perfeito? Daqui a pouco a gente vai pegar a abertura do mercado à vista. O que chama atenção, para nós é positivo, né? Porque nós temos uma carteira em boa parte inversamente proporcional aos juros, né? Primeiro, ele abortou um pivô de alta e ele dá sequência na queda, né? Perdeu uma LTA, ele cumpre agora a simetria em A. E se permanecer abaixo de 12,435, ele está um pouco acima nesse momento, né? Se ele perder isso aqui como suporte, ele pode de repente mergulhar inicialmente a 12,265 ou até mesmo alguma coisa perto aqui de 12 bola-bola, 12,030. Aí nós temos o dólar na tela. O ponto-chave, a gente pode ter um fora da banda dentro da banda, sim, mas o ponto-chave é o topo anterior, né, 15177,500, se perder não tem suporte até o 5039,50, onde está o nosso médio, por coincidência. Né, eu acho o cenário mais provável, os estrangeiros na última sessão venderam, mas o fluxo ele vem positivo desde meados de maio. E quando a gente traz aqui a tela o gráfico de 30 minutos, passa uma impressão de topo duplo. Né? Esse gap, o que vai definir se ele é de área ou de fuga, vai ser se ele vai ser fechado entre hoje. Se ficar aberto hoje e amanhã, abrir quinta-feira com esse gap sem ser preenchido, aí ele configura-se como de fuga. Eu acredito que seja essa LTA é o primeiro suporte e o eixo do topo duplo passa por 5159, o ponto que o aciona, o primeiro objetivo 5132,500 e depois o preenchimento do gap é o mesmo 5039,50. Perfeito? Então, tudo aquilo que já está negociando está entregue, está estudado. Não. A gente tem aqui no Ocean 14 o histórico PL do Ibovespa. 5,30, o mais baixo em 20 anos. E os futuros americanos, aqui eu acho que ele soma, né, os 2 dias, o Investing.com, mas não deixa de ser uma alta forte. Aqui tem uma expectativa de uma abertura interessante. Eu estava lendo uma matéria aqui, pessoal, que corrobora, né, aquela minha teoria que o código está na China. Né, fala que o S&P está caindo 24% no ano,
Muitos investidores ansiosos para ver onde está o fundo, aquela coisa toda. E diz aqui a matéria que pode ser útil monitorar o mercado chinês, né? Então, Shanghai Composite, que é aquele que a gente acompanha, né? Então, ó, diz ali, ó. No gráfico acima, vemos como o principal índice chinês atingiu seu ponto máximo a partir do qual iniciou a descida em 13 de novembro de 2021. Desde então, a queda ficou em torno de 23%. E depois ele inflexionou, né? Então, isso é interessante, sim. Então, essa que é a base do estudo, né? E, pô, lá, às vezes, né, você não tem espaço para um grande movimento, mas não é o caso da China, né? Na China há um espaço para um grande movimento, porque além do gráfico estar apontando para cima e provavelmente uma simetria com alvo nos 3.500 aqui para o mês de julho, né, na virada de junho para julho, talvez antes, ou de repente 3.650, nós temos, por exemplo, estímulos chineses a espaço, por quê? Porque a inflação está sob controle, CPI e PPI. Os indicadores reagiram muito bem ao início da reabertura, a reabertura em si, estímulos econômicos, por exemplo, de infraestrutura. E o gráfico semanal, claramente aqui tem uma simetria em V com alvo a 3.500, né? Isso pode beneficiar muito o Brasil, né? Uma recuperação chinesa. Então, a Bolsa da China traz essa ideia, essa possibilidade. Uma recuperação da China pode impactar fortemente o minério, né? Que a gente acompanha. Então, o minério... Tô tomando energético aqui de melancia Tsunami, aqui a marca Energy Drink que eu comprei. No final de semana achei a latinha legal, tal de melancia, e é bom. Tem um bom sabor. Deixa eu só responder aqui um prestador, pessoal. Maravilha. Muito. Só responder aqui, pessoal, um segundinho. Muito bom. Maravilha. Respondendo aqui um amigo que vem no sábado, um prestador do papel de parede aqui, maravilha. Legal. Então, o minério, eu coloquei uma matéria no Telegram, né? Eu acho que vale salientar que ele veio numa região de suporte. A gente tem o Pierce Line Pattern, que é o padrão penetrante, e um espaço bacana para subir. Eu entendo que é o início de uma simetria em V com alvo a 1,4670. E hoje, né, a gente tem, por exemplo, o petróleo Brent negociando no mesmo nível do petróleo praticamente, né? O que você compraria, né? De repente, se vocês quiserem deixar até aí nos comentários, você compraria $1 milhão em minério ou em petróleo Brent? Você acha que qual deles que atinge, por exemplo, $130 primeiro, né? Eu entendo que é o petróleo. Ah, mas que é o petróleo não, eu entendo que é o minério. Ah, mas o petróleo está subindo, sim. Mas qual tem mais força, mais espaço, né? O petróleo Brent, que é a principal referência para a Petrobras, ou o minério, né? Eu entendo que é o minério de ferro. O petróleo realmente encontrou suporte aqui a 112,52, está repicando, mas ainda abaixo das médias. Esse petróleo aqui, pessoal, é o Brent, negociado na ICE em Londres, né? E esse código CLI é aquele negociado em Nova York, né, na NYMEX. Né? A gente acertou esse movimento de correção. Eu não acredito, por exemplo, numa inflexão do petróleo. Eu entendo que ele vai trabalhar repicando aqui, mas não que ele vai renovar máximas ou alguma coisa do gênero. É o meu entendimento, a minha interpretação. Daí a gente vai ter aqui a Bolsa do Japão na tela. Há uma reação interessante, né? Um rompimento falso de 25,688. Tem um espaço amplo aqui para subir, gaps para serem preenchidos. Preencheu o primeiro, inclusive.
Aí nós teremos os títulos americanos de 10 anos. O ponto que separa o joio do trigo, homens dos meninos, é o 3.203. Abaixo disso deve cair. Agora, se você falar para mim, professor, mas para mim o mais importante é o 3.178, porque se perder faz um pivô. Estou de acordo, mas esse aqui é igualmente importante. Perfeito? Bolsas americanas devem abrir em alta e dando sequência a uma provável formação de fundo. Só um repique já pode trazer o mercado a níveis bem interessantes porque está distante da média. A minha interpretação é, podemos entender como um rompimento falso, né, penetração falsa de 10.733 e a máxima do dia 15 de junho a 11.244 como um eixo de W. Eu acredito que é admissível essa leitura. O S&P ele tem uma pinça, né, deve dar início ao movimento de recuperação hoje. E o Dow Jones está aí numa linha de retorno. Como hoje vai ser uma sessão de alta, a gente pode até entender que teve um escapes ali que foi abaixo da linha de retorno, que aparentemente é a linha baixa de um alargamento, né? E que pode ter uma recuperação rápida, séria, aqui intensa, porque esse candle do dia 10 de junho me parece um candle que marcou aproximadamente a metade do movimento. Então nós teremos dois gaps aqui, uma simetria bastante clara quando a gente observa os gaps. VIX, topo duplo, novamente acho que a gente vai acertar o movimento. A gente falou novamente em venda, né, a 32, 33, a gente acertou vários movimentos. Eu acredito que tenha potencial para vir aqui a 23,74. Quer dizer, nós teríamos aí $10 de espaço para o VIX descer nos próximos dias. E aí tem o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Se houver a perda de 28,98, pode deixar aqui deflagrar um rompimento falso, mas por enquanto tem um triângulo acionado. Isso daí é evidente, né? Vamos ver como é que está o EWZ no pré-mercado, né? Eu uso esse link aqui da Yahoo Finance. Está subindo 1,04, né? Vai abrir em alta, portanto, né? Salvo alguma coisa muito esdrúxula até as 10h30. Eu fiz questão, né, de falar sobre esse estudo ontem, né? Nós temos o EWZ, ontem ele não negociou. Né? Se ele tivesse negociado, talvez em algum momento do dia ele tivesse tocado essa LTA, que guia os preços desde o crash de 2020. Então a gente tem o EWZ numa região, mas ele não vai tocar essa região, esse gap vai ficar aberto. Só que ele não negociou. Se a gente observar o Ibovespa em dólares, que é simplesmente uma referência, né? É um benchmark, ninguém negocia Ibovespa em dólares, né? Você negocia a BOVA11, você negocia uma outra ETF. Essa mesma LTA que guia o preço desde 2020, ela foi tocada. Né? E o Ibovespa em dólares, ele é muito interessante, né, esse sinal. Né? Apesar do EWZ, é uma pista, né, uma forma inteligente, como a Top Traders é inteligência financeira, é uma pista de que a gente pode ter um movimento plenamente cumprido, tem gap aqui, tem gap aqui, então esses candles de repente marcam um movimento simétrico. Perfeito? Legal. Nossa bolsa está em leilão, né, de abertura nesse momento. Aí eu tenho aqui na tela o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Demonstra algum nível de fraqueza aqui, mas somente a perda de 103.418 para trazer uma queda mais forte. Como a volatilidade histórica é limitada, não é um movimento fácil de ocorrer. E a gente pode ver agora as bolsas da Europa, né? Então nós temos o índice DAX na Alemanha, é um arame, né, de fundo, a melhor gráfica em japonês, fechou o gap, aberto entre os dias 8 e 9 de março. Naturalmente,
acima do 13.380 fundo anterior ganha fôlego, né? Tocou e sentiu na primeira batida. Daí nós teremos aqui o Eurostock 50, na minha visão, um sinal muito forte. Além de ser uma pinça de fundo, é um arame de todo modo e está reagindo. A gente pode entender até como um W com eixo a 3577 e alvo aqui nas máximas recentes. E a gente vai ter aqui a Bolsa da França, né? Bolsa da França com sinal de fundo também. De repente, se esse gap ficar aberto, pode ser um gap de fuga. Vale a pena. Cada bolsa europeia tem uma particularidade aí que traz otimismo, na minha visão, né? Por exemplo, o índice DAX, a gente viu a configuração e agora a gente olha o índice PCAC de Paris, uma LTA também que guia os preços desde janeiro de 2021, há um ano, né? E por fim, a Bolsa do Reino Unido, né? A Bolsa do Reino Unido tem um candle robusto, né? Cravado ontem uma alta de 1,50, hoje está trabalhando na parte alta desse candle e naturalmente o primeiro desafio é manter o preço acima da mínima do dia 12 de maio, que é 7158, né? Tá levemente abaixo ali, mas lutando para romper essa região como resistência e isso deve lançar o preço se acontecer na média móvel de 21. Perfeito? Então, os índices internacionais estão todos entregues. A gente tem a abertura do mercado doméstico, né? Uma abertura provavelmente aqui altista, tal, e vamos falar dos índices primeiro, depois a gente pega aí a abertura dos ativos. Então, o primeiro é Small 11, né, pessoal, que vai abrir aqui subindo, né? Small 11 é uma oportunidade. Ontem eu tive o caso de uma pessoa que foi meu sócio já no passado, aí partiu para um outro negócio. Um dos negócios desse meu sócio é a mineração de Bitcoin lá no Paraguai. Ele está trabalhando com energia eólica também, e com representação comercial de alguns produtos chineses. E ele fez um grande negócio, falou: professor, ativo simples aí para exposição, você iria de EWZ ou de Small 11? É uma boa pergunta. Né? Eu falei para ele: se você puder colocar meio a meio, ele falou: não, eu quero um all-in, pô, Small 11. Né? Porque é um índice de small caps, né? Claramente aqui nós temos uma região onde os compradores mostram que estão presentes, uma pinça de fundo, um W com eixo 98,60, é o ponto que aciona o padrão, com gaps a serem preenchidos. Então, um trade de guerrilha joga alvo aqui no 111,92. Então, uma mega oportunidade, né, de compra. Então, Small 11 é uma das melhores oportunidades que eu já vi, assim, um gráfico claro, como a água. A gente tem aqui, eu vou colocar o gráfico semanal. Né? No semanal está longe da média de 21, inclusive. Mas professor, mas tem um pivô de alta na semanal a 100,70. Concordo, somente acima do 100,70 que ele vai passar algum nível de tranquilidade. Mas aí, de repente, no 100,70 muita gente já vai estar realizando até lucro pelo spread que trabalha nas operações, mas eu tenho consciência que tem esse pivô de baixa aqui. Seria uma operação contrária, né? Uma operação antagônica e desafiadora. A gente vai ter o IFNC na tela. Se a gente observar o IFNC pela ótica semanal, parece que há um rompimento falso do 9.618. Né? Essa semana, de repente, a gente pode ter uma alta importante pelo andar da carruagem, porque houve um rompimento falso do 9.618 e também do 9.609, né? O candle de hoje é um martelo, né? Com máxima aqui a 9.771 com 36. É claro, né? A proporção entre o corpo e a sombra, ela não é aquele martelo clássico, tal. Deveria ter uma sombra um pouco mais longa e um corpo mais contido, mas enfim. É um martelo. Né? É um martelo. E o diário, pessoal, ele não tem resistência. Ó.
O diário ele aponta um teste de 10.781, né, com base numa simetria. Você pode considerar em V ou em W, se for o W aqui, é realmente... deixa essa dúvida, mas enfim, se for o W seria eixo 9871. E o grande lance é, o alvo desse W menor, ele joga o preço num W maior aqui, ó. Então o alvo do W menor joga o preço num possível W maior aqui no eixo, né? Perfeito? Então os benchmarks, os índices eles estão de referência estão abrindo em alta. Eu gostaria de ver como é que vai fechar hoje o índice do setor imobiliário. Por quê? Porque teve a ata do Copom, né? A melhor interpretação de como o mercado entendeu a ata é observar o índice do setor imobiliário e também o índice de consumo, né, que está lá no chinelo, na mínima das mínimas, mas que também passa uma ideia aqui de fundo duplo com eixo a 3118 ou 3119, arredondando. E nós teremos aqui o índice de energia, que já tem uma configuração de alta, deve romper a média de 21 hoje e fechar acima desse patamar. E nós temos o IMAT, né, que tem tudo para ser a estrela dessa terça-feira, puxar o Ibovespa. A gente tem o petróleo em alta, a gente tem o minério em alta, a gente tem 3, 6, 8 candles vermelhos em sequência. A gente tem distância para a média de 5, distância para a média de 21. Então tem tudo para, né, que o IMAT seja um dos destaques hoje, ajude a puxar o Ibovespa. Então, antes de eu fazer os ativos que estão abrindo aí no Brasil, Ambev, os bancos e tal, eu vou fazer os comentários do YouTube. E sejam sempre bem-vindos aqui, pessoal. Comentem, porque o aluno por aqui é a nossa razão de ser. Ricardo Brownie, querido amigo, seja sempre bem-vindo. Professor, de fato, em momentos de turbulência, imagino que o psicológico de todo mundo fica muito ruim, mas eu acompanho você todos os dias e quem realmente te acompanha sabe que seus pensamentos, seus ensinamentos, seus racionais são muito coerentes e fazem sentido. Nem sempre se acerta, mas estamos juntos na luta, vamos recuperar. Essa é a ideia, né? A Top Traders é a Fórmula 1 da Bolsa de Valores, né? Nós estamos na ponta da lança, fazendo o trabalho mais complexo possível entre os traders, né? Que é operar multimercados, futuros e tal. Então nós estamos na ponta da lança. E operando de verdade, né? Então aqui é a vida real, a gente vai ter momentos bons, momentos complexos. Já passamos, pessoal, em algumas vezes, desde que eu iniciei esse trabalho educacional, por algumas vezes a gente já passou entre 1 ano e meio e 2 anos com lucros consecutivos, 18 meses, 14 meses, 19 meses. E eu acredito que a gente entre numa espiral, talvez ela tenha se iniciado entre hoje, ontem, amanhã, né? Se for amanhã vai iniciar. Talvez o mercado, se o mercado marcou fundo, iniciou-se, digamos assim. E a gente passe aí dias, semanas ou até meses com algum nível de tranquilidade, né? Podendo observar os movimentos, vai reforçando o caixa. Isso traz também novas ideias, né? Traz inspirações. O cérebro humano, quando você tem sucesso, por exemplo, as operações começam a dar certo, as ideias vão sendo reforçadas e surgindo também, né? Você desperta áreas do cérebro, aí você consegue fazer outras manobras, ter bom nível de absorção. Agora, no movimento adverso, tem que ter o equilíbrio também, né? A serenidade, e isso na prática não ficar alavancando, tentando reduzir médio, porque aí eu acredito que não seja o caminho. Japonês, mestre, seus conhecimentos são sempre bem-vindos, grato por compartilhar sempre sua opinião e seja essa pessoa sempre buscando o melhor para os seus alunos. Essa é a ideia, para vocês entenderem a minha rotina aqui, pessoal, além de eu observar o mercado quase 24 horas, porque se eu levanto para tomar água, para fazer alguma coisa à noite, eu estou observando o mercado. Então a gente faz a abertura de mercado com informações de manhã, às vezes gráfico, tal, faz o panorama com voz, isso no Telegram. Tem o informe cenário, tem um que é fechado da imersão técnica 13 e passaporte Black 2, daí eu gravo o YouTube,
E depois eu deixo à tarde e à noite para fazer conteúdo no Instagram, né? Seja no feed, nos stories, as lives. Mas a gente passa o dia inteiro, principalmente no Telegram, a comunicação é constante. Então, obrigado pela tua participação, seja sempre bem-vindo, nosso querido amigo Ricardo, japonês. O Almir também, que assim como o Ricardo, segue o meu trabalho há muitos anos. Então, o que o Almir diz ali? Olá, professor, muito obrigado pelas suas análises, profissionalismo e por nos guiar nessa caminhada. Não conheço outro profissional com tamanha dedicação e profissionalismo. Essa maré negativa certamente será revertida. Força, saúde e paz, é isso mesmo. E eu penso que a gente vai passar um período longo assim, surfando os lucros das nossas operações. Talvez esse movimento tenha começado. Obrigado pelo carinho e apoio, isso é muito importante. E vamos em frente. Rodrigo Obregon, querido amigo, seja bem-vindo. Uma ótima terça-feira a você, ao Almir, ao japonês, ao João Vinícius, Marcelo Ferreira. O Marcelo, ele agradece aqui por ter estudado a CIA, disponha, querido. E o Valmir pede a MGLU, vou fazer em seguida. O Obregon, ele diz o seguinte: tudo bem, tudo certo, caríssimo. Com o atual momento do Ibov, poderia semana fazer uma revisão das carteiras. Eu não sei se ele está pedindo o estudo das carteiras fechadas, se for isso eu vou fazer, ou a revisão. Na verdade, qual que é a nossa ideia, Rodrigo? A gente pretende ter a revisão, um mercado um pouco mais alto, né? A gente tinha planejado ativos extras a 113, 114 e algumas mudanças a 116. Isso vai mudar. Provavelmente, principalmente se a operação do dólar caminhar bem e do milho, a gente deve ter ativos extras a 110, pelo menos 2 ativos, e a revisão das carteiras a 113, ok? João Vinícius, boa semana, querido amigo. O Timão venceu ontem, tomara que o Verdão perca hoje. Inclusive, eu tinha pego o Caleri, mas peguei o Gustavo Scarpa também, então ganhei com o Gustavo Scarpa, o Caleri foi mal. Só que o Caleri era o meu capitão. Para ajudar a recuperar a liderança e ser campeão, com relação ao Inquê, hoje deu uma boa subida, indicando que pode ser um movimento de reversão forte, já que fez um martelo, exatamente, fora da banda, bem observado e tocando fundo. É isso mesmo, é um provável padrão de reversão. Acredita que poderemos chegar aos 107, 108 até sexta? Acredito. Para as próximas semanas serem de cunho altista, sim. É isso que eu penso. Eu acredito, eu não diria 108, mas alguma coisa entre 106 e 107 até sexta, sim. Seja sempre bem-vindo, um excelente dia a você, excelente dia ao Marcelo. O Marcelo Azen, que também acompanha o meu trabalho há muito tempo, ele diz o seguinte ali, nosso querido amigo, assim como o Valmir também, que está conosco há muito tempo. Marcelo Azen diz o seguinte ali. Só um segundinho aqui, pessoal. Eu estou avisando aqui que eu vou demorar mais uns 10 minutos para gravar. O que o Marcelo Azen diz aqui? É que eu tô com 2 prestadores falando comigo. Assim, eu tô falando com 2 prestadores desde as 8. Aí na hora que eu comecei a gravar, eles querem falar comigo também, então não é mole. Um eu já acertei aqui, vem na sexta, daqui a pouco eu respondo o outro. Vamos lá. Marcelo Azen, a CVM deveria ser mais rigorosa e seletiva em relação às empresas que desejam fazer uma oferta pública inicial. Concordo com você em gênero, número e grau. Um dos casos mais tristes de IPO nesse país é a Enjoei. Concordo com você em gênero, número e grau, assino embaixo. Cujo lançamento das ações se deu a um preço inicial de R$ 10,25 e hoje se encontra cotada a R$ 1,28, praticamente uma cotação de empresa falida, né? Com desvalorização de 87%. Fora toda... Existem regras, né, que você não pode fazer publicidade e tal, mas as pessoas fazem, né, muitos profissionais de mercado. Tem aquele período de quarentena, mas a gente sabe que antes disso sai muita coisa na mídia. A sua colega Get Ninjas Pasmem, que teve o IPO em 17 de 5 de 2021, lançado a R$20, está 2,81, desvalorização de 85,95. Concordo com você. Os donos que venderam suas empresas em IPO devem sorrir, exatamente. O dono vendeu lá em cima. Os que compraram choraram. Lamentável e revoltante a lei de Gerson Império e reina nesse Brasil. Eu assino embaixo. O teu post ele é corajoso, ele é inteligente e é exatamente isso, né? Você vê muitas vezes empresas que elas são populares, né? Elas atingem um grande número de pessoas e acaba tendo um apelo, né? As pessoas falam, eu conheço a Enjoei, eu vou comprar.
Então, eu concordo plenamente com você. Né? E eles esperam geralmente um momento de fluxo positivo. E é aquele negócio, o camarada entra para atuar como flipper, ele entra no IPO. Aí o ativo sobe, ele fala, aí começa a sair na mídia que essa empresa deveria valer R$80, daqui a pouco ela está R$1,30. Né? Então, e muitas vezes quem recomenda a compra não é ingênuo, recomenda para dar fluxo. Então, eu concordo plenamente com você. Né? É uma empresa que, é claro, se entrar um fluxo positivo, ela pode se recuperar, mas é difícil. Agora, pessoal, eu aproveito o post corajoso, magnífico, inteligente do nosso querido amigo, mas eu falo o seguinte para vocês, não vendam a descoberto os ativos nesses níveis, porque para dobrar contra você é um sopro. Né? Vídeo que aconteceu aqui, ó. Ela subiu 8% num dia, subiu 16% no outro. Então, assim, eu não compraria. Mas, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas sem perspectiva. A Enjoei é tipo uma Oi da vida, mas entre Oi e Enjoei eu ainda compraria Enjoei. Mas vender a descoberto isso daqui você pode se complicar bastante, principalmente se você vender alavancado. E eu vou atender o nosso querido amigo Valmir, que está conosco há já muito tempo, acompanhando o trabalho também. E eu vou estudar MGLU. O mercado está abrindo agora, 10h12. Magazine Luiza ontem teve uma alta forte, 8h40. Saiu a ata do Copom e ela não está devolvendo. Então, Magazine Luiza, eu acho, por exemplo, mais negócio do que Get Ninjas e Enjoei, por exemplo. Um simples repique pode trazer a ação a 3h30, 3h40. Mas eu acho que vai além. Então hoje, né, MGLU, ou a própria Via, né, que ontem sinalizou fundo também, ou mesmo a Mer, essas empresas elas esperam uma Selic terminal, na minha visão, para começar a inflexão. São ótimas opções. É claro, são ativos extremamente arriscados, mas são ótimas opções no meu entendimento e interpretação. Então agora que o mercado à vista está abrindo, eu vou fazer os estudos aqui, vou para a reta final. Ambev, parte baixa de um canal, portanto compra, né, especialmente acima do 1306, que é um fundo anterior, tem um bom espaço para subir. Eu tinha feito estudo aqui, uma elucubração sobre B3SA3, W menor e maior deve ter sequência, né? E esse eixo, quem sabe vai ser rompido ainda hoje, a 11,80, acho possível. Aí temos a BBS3, está rompendo nesse momento um eixo de W a 34,49, está 1 centavo acima, então tem um espaço legal para subir no curto prazo, e no médio eu acredito que também. Talvez esses ativos tenham feito fundo para algumas semanas. Há uma simetria em V, né, que deve ganhar força com o rompimento da média de 21. Como o ativo pagou dividendos, os pontos ficam distorcidos, né? Mas aqui é o 20,60. Na verdade, eu vou colocar um outro ponto aqui. Eu vou, no caso aqui de Bradesco, que eu interpreto como uma simetria em V, a gente tem uma mínima 18,09. É uma situação número 1. E a gente tem um possível alvo de guerrilha, né? Mas para quem trabalha como swing trader típico, esse potencial é maior, né? Aqui o 24,3. E aí teremos Itaúsa, uma mega oportunidade para bater renda fixa. Ela nos passa, né, a impressão de um W menor com eixo a 8,91 e alvo aqui nos 9,60. Deixa eu ver exatamente o ponto aqui, ó, 9,61. Mas onde está o detalhe aqui, o pulo do gato, né? Aqui tem 9,61. O pulo do gato aqui é o seguinte. O alvo desse W menor é o eixo de um W maior com um alvo aqui a R$11, 10,94.
Aí Tube na tela, né? Trabalhando na parte alta da Marubozu de ontem, nada muda. Potencial deve até o fim da semana buscar CLTB. É o caminho mais natural. E para finalizar aqui, Sambi 11. Acionou o martelo, né? Uma mistura de martelo com doji aos 30,44. Deve ter uma sequência de simetria em V, alvo entre 34, 34, 33. E aí BPAC, fundo duplo cravado, um W muito claro para mim, com eixo, né? A 22,93 e alvo de guerrilha aqui perto de 26. Então tá entregue. Ah, faltou Petro e Vale. Temos aqui a Petrobras. Ontem, né, eu comentei que ela deveria abrir um grande gap de baixo, fechar positivo, aconteceu. E tende a subir, né? Hoje continua essa alta. Não acredito que a mudança de lei de estatais prospere. A diretoria disse ontem que não vai renunciar. A CPI, né, de lei de estatais, não acredito sinceramente que prospere. Então deve ter uma sequência de alta e ajudar o Ibovespa, né? E aí a gente tem a Vale, que está subindo pouco pelo que subiu o minério. Então tem potencial para acelerar essa queda, essa alta aí para uns 3%. E a Vale, ela deixa um padrão aqui que é a estrela da manhã. Não é bebê abandonado porque não tem gap de corpo e sombra, mas é a estrela da manhã junto com fora da banda dentro da banda. Então tem um potencial legal de ajudar na recuperação do Ibov ao longo do dia, no decorrer da semana. O Ibovespa, o mini índice está travado ainda, né? Mas as bandas estão justapostas, está acima das médias, e essa ideia de buscar o 103,380 é a minha aposta, entre aspas, para hoje. Pessoal, saúde e paz a todos. Nos vemos aí nos stories, no Instagram, talvez tenha live também, certamente. Comunicações ao longo do dia, da tarde, da noite no Telegram. Por aqui o aluno é nossa única razão de ser. Vamos em frente, porque juntos somos mais fortes. Valeu!